Longe do mar. Uma viagem pela Estrada Nacional 2. Paulo Moura. Longe do mar. Longe do mar é uma viagem pela Nacional 2. De Chaves a Faro, pelo interior, Paulo Moura percorreu a mais longa estrada do país, contando histórias de lugares e pessoas. Essa primeira série de reportagens foi publicada no Jornal Público em agosto de 2007. Mais tarde, o jornalista decidiu voltar atrás, recapitulou caminhos e narrativas em busca do que ficara por contar. O que aconteceu aos contrabandistas de Vila Verde da Raia? À menina que amou demais? Aos playboys do Tortozendo? À louca do Trevim? Ao casal de ferreiros apaixonado por livros? A Natália, que dormiu na cela prisional do assassino do marido? Ou Joaquina, que viveu sozinha com a filha Iria durante 20 anos numa aldeia abandonada? Os seus destinos, não o da estrada, marcaram o rumo desta viagem. Este cheiro a mar. Vivíamos em Águeda. Os meus pais, ambos funcionários públicos, tinham sido lá colocados e estavam satisfeitos. Águeda, perto de Coimbra e de Aveiro, atravessada a meio pela Estrada Nacional 1, era considerada uma boa terra. Na perspectiva dos meus pais só tinha um problema: ficava longe do mar. Eu e os meus irmãos não entendíamos essa obsessão quase neurótica, como se ver o mar, estar ao pé do mar, cheirar o mar fossem em si mesmos objetivos de uma vida, como se o mar justificasse uma existência. Estávamos no início dos anos 70 e Portugal era, provavelmente, um dos países mais aborrecidos do mundo. Numa vila como Águeda não havia cinemas, nem teatros, nem concertos, nem bares, nem discotecas, nem uma livraria, nem uma loja de discos, nem sequer um centro comercial. Para uma criança isso era ótimo, porque o único divertimento que tínhamos eram os amigos. Mas é assustador pensar no que seria, na vila de Águeda dos anos 70, a vida de um adulto inteligente e curioso, como era o caso dos meus pais. Tinham então a obsessão pelo mar. Era quase uma teimosia, uma mania, um vício, uma bandeira contra o sufoco. No fim de semana, temos de ir ver o mar. Começavam eles a dizer a partir de terça-feira. E eu e os meus irmãos pensávamos: que grande seca! Lá vamos nós estacionar o carro na praia da Costa Nova ou Mira e ficar ali a olhar sem fazer nada. Mas as semanas eram longas e os meus pais descobriram uma forma simples, rápida e barata de satisfazer a sua obsessão. Havia na Estrada Nacional, 10 km para norte, umas bombas de gasolina que tinham um café. Um local verdadeiramente horrível chamado Caves da Primavera. Pois os meus pais asseguravam que, em certos dias, principalmente no outono, quando um certo e determinado vento soprava, se podia sentir ali um cheiro a mar. Ganhámos o hábito de ir, quase todas as tardes, depois do trabalho, tomar café às Caves da Primavera. Eu não via nenhum interesse naquilo, mas era contagiante a felicidade dos meus pais. Inalavam aquela brisa perfumada, acidulada e espessa, enchiam os pulmões com aquele bafo salgado, úmido, denso e profundo, e ficavam logo com outra cara. Riam, contavam histórias, falavam de planos futuros e regressávamos a casa revigorados e tranquilos. Durante anos, as Caves da Primavera foram o bálsamo das nossas vidas, só por causa daquele cheiro. Às vezes, nem era preciso chegar lá. Com o vento propício, o aroma começava a sentir-se a meio do caminho. Outras vezes, era preciso andar um pouco mais para o alcançar. E lá fazíamos uns quilómetros adicionais. A minha mãe escrevia poemas. O meu pai expunha teorias sobre ventos e marés. Não podíamos viver sem o cheiro a maresia das Caves da Primavera. Um dia, aconteceu uma coisa terrível. Estávamos a tomar o café do fim de tarde na nossa estância de sonho quando surgiu um conhecido dos meus pais. Sentou-se na nossa mesa. Desenrolou-se uma conversa de circunstância e a certa altura ouviu meu pai dizer: este cheiro que se sente aqui... O homem fez uma careta. Pois, é muito desagradável, disse ele. É o cheiro de cacia da fábrica de celulose. Quando o vento vem nesta direção, é horrível. E mudou de assunto. Os meus pais não disseram nada. Voltámos para casa em silêncio. Portugal era o país mais triste do mundo e nós tínhamos de partir para o litoral. A estrada. A viagem começou em julho de 2007. Parti de Vila Verde da Raia, 10 km a norte de Chaves em direção ao sul, até Faro. A Estrada Nacional número 2 tem quase 800 km. Foi construída por etapas, a partir de troços já existentes no século XIX, desde os anos 40 do século XX, numa época em que o interior do país ainda não estava condenado.
Ou não se sabia que estava. A nova estrada deveria ligar cidades importantes, ser simultaneamente uma artéria vital atravessando o território por dentro e a sua espinha dorsal, mantendo-o inteiro, vivo e sadio. Hoje é fácil perceber que o movimento ao longo da Estrada Nacional 2 não ocorreu afinal entre o norte e o sul, mas de leste para o oeste. A estrada ficou atravessada no trânsito. O despovoamento do interior transformou a mais longa estrada portuguesa num fóssil de si própria. Em alguns excertos foram construídas ligações de autoestrada, os IP, itinerários principais. Noutros, a via foi deixada ao abandono. Ela, que foi concebida para unir, é agora uma imagem de fragmentação. O meu percurso também não foi linear, contínuo. Era esse o plano, mas muita coisa aconteceu. Nas primeiras semanas tudo correu mais ou menos como previsto. Eu percorri alguns quilómetros, conhecia pessoas, descobria histórias e escrevia reportagens para o público. Uma série sob o título Estrada Nacional 2 foi publicada a um ritmo diário, em agosto de 2007. Mas já nessa altura se tornava difícil manter a disciplina. Por vezes era preciso voltar atrás, saltar quilómetros para sul ou para norte, para apanhar uma certa pessoa, surpreender um acontecimento ou saber a sua evolução. O que marcava o meu rumo não eram as setas, mas as histórias. Algumas fizeram-me voltar aos locais meses ou anos depois. A série para o público acabou, mas eu continuei a procurar histórias na Nacional 2 e arredores. A estrada não era o tema, apenas o pretexto, o fio condutor de uma realidade com características comuns em todas as longitudes. A desertificação, o país secundarizado, o país número 2. Agora, nessa dimensão de desolada harmonia, a estrada voltava a unir. As suas cidades e vilas, as suas encruzilhadas e rotundas eram como vértebras de um animal ferido e desconfiado, a quem a minha aproximação amansava e libertava. Um ser que se deixava descobrir, se revelava, se rendia às minhas interrogações cada vez mais impertinentes, mais precisas. Essas perguntas fizeram-me andar às voltas, sair da estrada e voltar a ela, recapitular caminhos, retomar fios narrativos. Nem sempre encontrava respostas. Em alguns casos, andei anos à procura. Iria foi uma dessas personagens que me mantiveram agarrada à Nacional 2. Onde estava ela, a filha de Joaquina, a mulher que viveu 20 anos sozinha numa aldeia? Cruzei-me com a história logo na primeira semana de viagem, na zona de Lamego. A aldeia de Anta, no cimo de um monte, está abandonada há décadas. As condições de vida eram demasiado duras e os habitantes foram-se mudando para Mazes, uma povoação mais amena, no sopé do monte. Saíram todos, menos uma mulher que ficou lá sozinha. Ainda é viva, encontrei em Mazes. Ao falar com ela percebi que afinal não ficou só. Joaquina tinha uma filha que nasceu na aldeia e viveu lá com a mãe depois de todos terem partido. Iria viveu no cimo do monte, sozinha com a mãe até aos 20 anos. Quis encontrar Iria, mas a mãe ignorava o seu paradeiro. Ninguém em Mazes sabia onde estava Iria. Tinha ido para o Alentejo, diziam, para Évora, mas desconheciam a morada ou o telefone. Casara, tivera filhos e netos. Às vezes vinha visitar a mãe sem avisar. Todo o resto da minha viagem tentei encontrar Iria. Queria conhecê-la, levá-la à Anta, aos lugares onde brincou sem um único amigo, onde pastoreava as ovelhas e as cabras, onde passou fome e frio. Procurei no Alentejo, voltei a Mazes muitas vezes, sem resultado. Até que um dia, 5 anos depois, recebi um telefonema. Vila Verde da Raia. A minha mãe é contrabandista. Elisa tinha 31 anos, 5 filhos, um marido inválido, uma vaca, uma égua, uma vida pela frente. Foi a rainha das mulheres. Diz ela. Em quê? Ao longe vê-se o monte da fronteira, suave, dissimulado entre as arestas das palhafatosas casas de imigrante. Elisa, hoje com 71 anos, prima os lábios como quem retesa um arco e dispara. Foi a rainha das mulheres. Quando o marido adoeceu, com a úlcera varicosa que o impediu para sempre de trabalhar, tinha o filho mais velho, Fernando, 11 anos. De repente, era ele o homem da casa. De madrugada, enquanto as outras crianças dormiam, Fernando e Elisa saíam para a sua aventura. Geralmente era ela que ficava do lado de cá, a vigiar, segurando a égua. Fernando, ágil e leve, atravessava a fronteira, saltando o ribeiro, pegava na mercadoria e corria com ela até o dorso da égua. Depois era só galopar em direção à aldeia. Divertia-se como ninguém, mesmo quando ficava ele com a égua, atento aos guardas que faziam plantão. Elisa atravessava o ribeiro,
com água pela cintura, carregada com caixas de ovos ou sapatos e tecidos, seda, bombazina, cobertores, peixe e carne, polvos, frutos secos, farinha, leite, café, azeite, reboçados. Fernando controlava os guardas. Fazia sinais à mãe, inventava manobras de diversão para os polícias, em caso de perigo. Elisa só tinha de pôr um pé em território português. A partir daí, o negócio era com Fernando. Ele levaria o contrabando ao patrão que o encomendara. Contrabandeava-se todo o tipo de produtos nos dois sentidos. Dependia das épocas. Durante a Guerra Civil, eram os espanhóis que vinham cá buscar tudo. Depois era ao contrário. Houve alturas em que iam cordeiros de cá para lá e carneiros velhos de lá para cá. Iam à Espanha buscar carne podre. Este é Delmar, que sabe do que fala. Ainda há esqueletos espalhados pelo monte. Vinham da Holanda para matadores portugueses. Morriam na travessia. Para lá iam burros. Fernando lembra-se de ter visto 500 burros guardados perto do quintal da mãe. Dizia-se que era para chouriço espanhol. Utilizavam-nos no trabalho, mas nasciam demasiados e ninguém pensou em usá-los na alimentação. Costumavam deitá-los a afogar. Há até uma zona do rio a que chamam o Borreco. Depois começaram a mandá-los para a fronteira, esse lugar perverso que tudo transformava em ouro. A fronteira era uma roda viva e um modo de vida para quase toda a gente em Vila Verde da Raia, até ter desaparecido já nos anos 80. Não havia mais nada. Trabalhar na terra como jornaleiro não dava para matar a fome. O contrabando era perigoso, mas rentável. 5 coroas por cada par de botas, 3 coroas por 1 quilo de reboçados, 10 escudos por uma coberta. Dava para nos sustentarmos? Diz Elisa, que fazia com Fernando uma média de 2 saídas por dia. Por isso nunca emigrei. Não ia deixar os meus filhos a serem criados sem rei nem roque. Passava-se fome aqui na terra, mas a mim nunca me faltaram as batatas. Mãe e filho andaram no contrabando uns 6 anos. Depois, Fernando começou a trabalhar na construção civil de dia. À noite, dedicava-se ao contrabando sério, de adultos. Quase não há em Vila Verde da Raia quem não o tenha feito. No café à beira da Nacional 2, o grupo de amigalhaços recorda os bons tempos. Havia aqui muitas máfias, mas não era bem a camorra, era mais a esperteza saloia. Este é Luís Nogueira, 74 anos, que foi sargento do Exército. Era tudo secreto, não se podia falar. Havia os guardas, havia a PIDE, mas eu vi muita coisa. Este é Arménio Rodrigues, 86 anos, contrabandista desde os 15. Uma vez fui apanhado com 2 presuntos. Seguíamos 5 ou 6 em fila de noite, não se via nada. Vai devagar, disse eu para o que ia atrás de mim, mas estava a falar para um guarda que se tinha metido ali. Ficou com os presuntos e deixou-me fugir. Na maior parte das vezes acontecia isso. Os guardas ficavam com a mercadoria que depois iam vender. O sistema era o de ladrão que rouba ladrão. Arménio viu roubar de tudo. Eu próprio testemunhei o caso de uma mulher que mora ali embaixo. O guarda disse que os sapatos também eram contrabando e ficou com eles. A um rapaz ficaram-lhe com a boina. Luís relata uma situação envolvendo um homem fardado e uma ceguinha. Não quis referir nomes. A ceguinha vinha da fronteira com um carregamento de bananas à cabeça e o homem aproximou-se, tirou-lhe as bananas e meteu-as na mala do carro. Depois foi vendê-las à loja. Eu assisti a isto. Uma ceguinha, uma pobre invisual. A indignação encoraja Arménio a avançar com denúncias importantes, ainda que tardias. Eu sei até de alguns que naquele tempo andavam enfarinhados com a ceguinha. Era tudo uma tristeza. Este é Luís, olhando para trás para as vidas absurdas que os levaram a ele e aos amigos até este apático café à beira da estrada. Havia fome e havia má educação. Éramos uns selvagens. Agora é Arménio, que depois emigrou para o Luxemburgo e para a América. A violência estava por todo lado. Agora é ele a procurar um sentido para as histórias que atiram uns aos outros, como se fossem insultos. Mesmo nós andávamos sempre à porrada. Olha aqui as marcas nas minhas pernas. A gargalhada de Luís. Isso foi a professora. Dá bastantes erros. Arménio mostra agora uma cicatriz na nuca. Uma vez ela deu-me com a ardósia na cabeça. Desmaiei. Luís já não está a brincar. Os guardas batiam. Às vezes matavam. Matavam! Arménio tenta prolongar o tom de brincadeira de rapazes. Luís tira o chapéu que lhe dava um ar cómico. Matavam? Olha o Hermínio, o primo do Zé Careca. Pois foi, o primo do Zé Careca. E o Jeremias, o tio do Delmar. Esse foi com um tiro na noite de Natal. E ao outro que ia com uma lata de azeite. Mataram-no à pancada. E aquela rapariga de Vila Nova de Foscoa? Tinha 16 anos.
Há muita gente enterrada ali no cemitério que não sabemos quem é. Nem tem nome na campa? Pois, mas isso eram os carneiros. Vinham de fora para passar a fronteira a salto. Vila Verde estava na rota da imigração ilegal. Muitas vezes vinham em grupos, por isso lhes chamavam carneiros. Outras estavam sozinhos, perdidos. Os traficantes abandonavam-nos perto da fronteira, após lhes terem extorquido uma fortuna. Um chegou-se ao pé de mim e disse: dou-te 500 escudos para passares este gajo. Eu lá fui à frente a mostrar o caminho, sempre a uma certa distância para poder fugir se viessem os guardas, os fiscais e a PIDE. Este é o amigo do Luís. E este é o Luís, ainda com medo. É melhor não falar dessas coisas. Com a PIDE a coisa era mais séria. Os PIDEs e os guardas moravam todos aqui em Vila Verde. Ainda moram. O arménio com um sorriso manhoso. Nós conhecíamos os guardas. Bebíamos com eles, jogávamos à batota, mas à noite eles não conheciam ninguém. Embebedavam-se numa laguetas e depois iam apanhar contrabandistas. Elisa e Fernando foram apanhados algumas vezes, mas poucas. Os guardas conheciam-nos. Eu sabia que ela tinha um marido doente. Diz um deles, Delmar, que agora está aqui na rua a falar para a varanda de Elisa. Não se podia levar tudo à risca. A quem precisava, eu fechava os olhos. Delmar de Lima Chaves, de 66 anos, foi contrabandista e depois guarda. Ele sentiu os dois lados. Diz uma das amigas de Elisa. Não havia ódios entre o povo. Acrescenta outra. Elisa conclui. Bem, ele não era dos piores. Delmar começou aos 15 anos. Trabalhava para o pai, que era capataz de um grupo de contrabandistas, e lhe ensinou toda a técnica. Faziam saídas para vários patrões, dividiam o lucro por todos, mas Delmar não recebia nada. O pai ficava com a parte dele. Apesar disso, queria ser o melhor. Eu era pulante. Corria muito, saltava o ribeiro, com 4,5 metros de largura. Ia de Fezes, em Espanha, a Vidago numa noite a pé. Mais 30 quilómetros. Só me apanharam uma vez. Ficaram-lhe com a mercadoria. Desceram-lhe as calças. Bateram-lhe com uma bengala, mas Delmar conseguiu fugir. Foi um patrão que me denunciou porque eu mandei umas bocas. Mas morreu afogado no rio uns tempos depois, a fazer contrabando. Delmar foi contrabandista até ir para a tropa, no ultramar. Quando regressou, procurou emprego na polícia. Aceitaram-no porque ele conhecia os contrabandistas e os seus truques. Continuaria no mesmo emprego, apenas com funções diferentes. Em ambas, foi o melhor. Comigo não brincavam. Eu dizia, larga. E largavam. Mas depois deixava-os ir sem os prender. Este é Delmar. Podia ter enriquecido. Ó Chaves, Disse-lhe uma vez um chefe contrabandista. tenho ali 500 quilos de camarão naquela caminhoneta. E tens aqui 100 notas de conto para me deixares passar. Delmar Chaves correu a fazer a denúncia ao seu chefe. Mas seria este, o capitão da Guarda Fiscal, a ir buscar o camarão no seu próprio carro. Isto é o que conta Delmar. Podia estar riquíssimo, mas nunca me arrependi de não me ter virado. Hoje tenho amigos em toda a parte. Da varanda da sua casa, a antiga contrabandista está em sintonia com o antigo polícia. De antes havia respeito. A fronteira faz muita falta. Havia era medo. Corrige Fernando, olhos claros e rosto redondo, igual à mãe. E violência, até entre os vizinhos, dentro de cada casa. Eu, em 42 anos de casamento, o meu marido nunca me foi à mão. Esta é a Elisa, a rainha das mulheres. Rainha em estimação. Esta é a sua casa e esta a aldeia onde todos passaram fome, todos foram contrabandistas, todos emigraram e regressaram. Este é o princípio da Estrada Nacional 2. Vila Pouca de Aguiar. A cor do granito. Adelino Ferreira comprou o seu primeiro par de sapatos, usados, aos 19 anos. Aos 63, é o maior industrial do granito da região de Vila Pouca de Aguiar. Já o pai, o avô e o bisavô eram pedreiros e tiravam pedra, mas pobres. Para darem de comer à família, trabalhavam na terra. Aos 7 anos, Adelino guardava as vacas de um lavrador a troco de uma cesta de batatas à noite. Noutros dias, ajudava o pai a tocar a ventoinha da forja e noutros andava a pedir, descalço, de aldeia em aldeia, a pedir pão ou batatas. Vivia com a família num barraco emprestado pelo lavrador para quem trabalhavam. Os pais na cama de cima de uma espécie de beliche, os 3 filhos na cama de baixo. Mesmo assim, Adelino conseguia por vezes ir à escola. A pé, 2 quilómetros até Carrezeda de Anciães. Os lápis e borrachas eram oferecidos pela professora Edith, que tinha pena dele. Ainda é viva. Adelino chegou a concluir a 3ª classe. Nunca mais estudou. Fez tropa na Guiné. Chegou a trabalhar na PSP. Foi pedreiro. Mas não havia construção. Não havia nada além de granito irrompendo pelos selváticos declives das serras. Inútil.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.